Seja bem-vindo a mais um Sala de Entrevistas. Hoje o nosso convidado é o senhor Adair Casagrande. Ele que é advogado, já foi professor na Universidade Tecnológica Federal e hoje ele está aqui no nosso programa. Obrigada, senhor Adair, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço o convite e parabenizar a Rede RIT de televisão por nós vamos conversar bastante, né, sobre alguns aspectos que dizem respeito às pessoas portadoras de câncer. Eu sou formado desde 1978 na Universidade de Passo Fundo. Naquele ano que eu me formei, eu cheguei em Pato Branco e aí fui convidado a ser professor da então Facicom. Pois é, eu ia pedir para o senhor, conte-nos a sua história. Então, eu fui convidado para ser professor da Facicom. O senhor sempre foi aqui de Pato Branco? Na verdade, eu vim para Pato Branco em 1970. Uhum. Eu vim para trabalhar na empresa Catani. Eu trabalhei há algum tempo no escritório. Aliás, eu comecei na empresa, tive a felicidade de ter começado como cobrador de ônibus. Quantos anos na cidade de Palmas. E depois vim para Catani em 1970 para trabalhar no escritório. Em 1973 eu terminei o ensino médio e fui para Passo Fundo cursar a faculdade. Em 1978, eu decidi casar com a atual esposa, né? Já estamos juntos há praticamente 50 anos entre namoro e casamento. E quando eu vim trazer o convite para o pessoal da então empresa Catani, eles me convidaram para trabalhar como advogado para eles, já que eles me conheciam. E aí eu entrei na Catani, depois abrimos o escritório. E lá, em 1978, eu fui convidado para ser professor da Facicom. Lecionei durante... E ficava ali onde que era a FUNESP, ali naquele lugar? Primeiro foi Facicom, depois foi FUNESP, depois passou a ser Cefet e finalmente a UTFPR. E durante o dia era Colégio Bandeirantes, acho também, né? Ali onde funcionou primeiramente era o colégio, se eu não me falha a memória, Colégio Bandeirantes. Mas a universidade teve um início e acho que eu tive uma pequena participação nessa bola assim de olha, vamos criar uma faculdade em Pato Branco. Em 1973, quando eu terminei o ensino médio, e naquela época a formatura no ensino médio era um glamour, acontecia nos cinemas, enfim, nos clubes. E aconteceu aqui em Pato Branco a formatura, então, do pessoal do ensino médio, da minha turma, e eu fui o orador da turma. Olha! E na época, então, eu criticava, né, tanto a municipalidade quanto o Bispado de Palmas, porque havia ali um jogo de interesse, né? O Bispado de Palmas queria trazer um braço da Faculdade de Filosofia e o município entendia que deveria ser criada uma faculdade própria pelo município. Mas, enfim, em 1974, se eu não me engano, foi fundada, né, a primeira entidade que foi fundada, na verdade, era a Fundepabra, Fundação de Ensino de Pato Branco, e tinha como objetivo agregar todos os municípios da região. Esse projeto chegou andando e, se não me falha a memória, em 1975, teve início, então, o primeiro curso superior de Pato Branco. Eu cheguei em 78, fui convidado para lecionar Direito para os cursos de Administração. Para o curso de Administração e Ciências Contábeis, já que a faculdade foi os dois primeiros cursos. E comecei a lecionar. Chegou um determinado momento que o Ministério Público exigiu que fosse feito concurso. Nós fizemos concurso, quem estava, e alguns foram aprovados, outros não foram aprovados. Quem foi aprovado acabou ficando. Na época, não estou bem lembrado, 1993,
houve a federalização da Funesp. O que era a federalização? Todos os bens da Funesp foram doados para a União Federal e a União Federal assumiu os cursos superiores. E todos os professores que lecionavam na Funesp foram dispensados, ou seja, mandados embora, como você diz. Mesmo com concurso? Mesmo com concurso. E aí, o Cefet, então, na época, abriu concurso novamente. E eu fui fazer o concurso, até não queria, mas fui provocado por alguns alunos para que voltasse a lecionar. E fomos fazer o concurso, tinha uma vaga só para advogado, né? E nós estávamos em 36 pessoas na sala do concurso. Eu passei em primeiro lugar e fiquei até o ano passado, até 2022. Eu fiquei lecionando, então, por mais de 44 anos na universidade, para os cursos de administração e ciências contábeis. Confesso que foi uma grande felicidade, né, ter participado da formação de inúmeros administradores, de inúmeros contadores, e uma coisa que eu fazia, nem por interesse financeiro, porque, na verdade, eu vivia de uma outra forma, né? A minha renda era do escritório de advocacia, né? Mas o fato de lecionar sempre me teve, assim, uma gratidão muito grande. Eu tenho um amor enorme pelos alunos. Eu sempre brincava na sala de aula, e já até falei isso para minha família, que na minha lápide, né, o dia que tiver a partir desse mundo, lá esteja escrito: eu amei a vida de professor. Eu fiz parte da história de muita gente, de né? Muita gente. E fiz a diferença, né, com certeza absoluta. E tenho uma gratidão muito grande por ter isso. E na parte profissional da advocacia, eu comecei trabalhando, então, como advogado. Num primeiro momento, trabalhei alguns anos única e exclusivamente para a Catani, que na época era uma das grandes empresas de transporte passageiro do Paraná e do Brasil. Depois tive uma pequena passagem de 6 anos como juiz classista da Justiça do Trabalho, que hoje não existe mais essa figura, mas na época existia. Eu fui nomeado pelo Tribunal Regional do Trabalho para ser juiz classista. E posteriormente abrimos o escritório, eu e mais o doutor Erlon Cênio de Oliveira, com quem nós dividimos o escritório até o ano passado. E a partir do ano passado para cá eu decidi, né, não me aposentar totalmente, né? Porque ainda presto algum serviço jurídico para algumas empresas. Mas, enfim, tiramos o pé do acelerador e estamos... eu brinco dizendo, hoje eu tenho uma nova profissão. Eu sou adulador de neta, né? Tenho 2 netas, não moram aqui, moram em Santa Catarina, mas, enfim, vivo, todo dia converso com elas. O senhor agora se aposentou, mas também agora o senhor está no Hospital do Câncer. Não é hospital, é uma entidade, né? Conte-nos um pouco essa história agora. O senhor está lutando pelo direito das pessoas que têm câncer, como que é? Bom, o que aconteceu na verdade? Eu fui, recebi de uma pessoa que faleceu, né, a outorga para ser, então, um dos instituidores da Fundação Sudestina de Combate ao Câncer, que é a entidade que aqui em Pato Branco é conhecida como Hospital do Câncer. Em 2019, houve uma jornada de oncologia promovida aqui em Pato Branco, e que reuniu aí talvez umas 300, 400 pessoas, a maioria, todo o pessoal da área de saúde, daqui do sudoeste do Paraná e do oeste de Santa Catarina. E eu fui convidado, então, para falar sobre os direitos das pessoas portadoras de câncer. E naquela época, meu coração tocou alguma coisa, né? Disse, bom, de que adianta eu ir lá falar meia hora, 1 hora, sei lá, na época acho que foi 40 minutos, e falar para as pessoas sobre os direitos da pessoa portadora de câncer, se eu não deixar algum legado para elas, no sentido de dizer, como eu vou exercer o meu direito
De que forma eu vou buscar? Aonde que eu vou buscar? Quem pode me orientar, né? E aí, pensando, disse, poxa, que tal a gente criar um núcleo de apoio jurídico às pessoas portadoras de câncer, para atuar junto à Fundação Sudestina de Combate ao Câncer. E fazer isso, trabalho voluntário, né? Um trabalho que não tem interesse financeiro nenhum, única e exclusivamente fazer um trabalho voluntário. Fizemos a participação naquela jornada e naquela jornada mesmo assinamos um documento, eu e mais alguns advogados, inclusive com a chancela da OAB, a subseção aqui de Pato Branco, de que nós estaríamos criando um núcleo de apoio jurídico às pessoas portadoras de câncer, e esse núcleo é vinculado à Fundação Sudestina de Combate ao Câncer. De forma que hoje nós temos lá a possibilidade das pessoas que são portadoras de câncer conhecer um pouco dos seus direitos, um pouco daquilo que, infelizmente, no momento de dor, no momento difícil da vida, mas, enfim, pode amenizar o sofrimento daquela pessoa. E a gente tem feito um trabalho dignificante, né? Me parece assim de que, de fato, quando o ser humano resolve fazer alguma coisa em que ele torna o seu semelhante um pouco mais feliz, que ele consegue fazer com que essa pessoa que você está tentando ajudar se beneficie de uma forma ou outra, né? E que possa amenizar o problema, na verdade, a carga que a gente recebe de satisfação é muito mais gratificante do que aquilo que a gente oferece. Nós vamos dar uma breve pausa agora para os nossos intervalos e vamos tomar um cafezinho, uma água, mas nós voltamos logo após o intervalo e vamos saber um pouco mais sobre o direito, o núcleo que foi instituído aqui em Pato Branco e os direitos das pessoas com câncer. Logo voltamos.